Bom, não sei se vocês já sabem, mas esse estudo é sobre o pensamento de Leon Denis sobre a dor, né? O pensamento dele, a linguagem dele, o sentimento dele. E por melhor que eu consiga me sair aqui nessa tarefa, não vou dar conta nem de 10%. Então, a ideia é que vocês peguem o problema dos seres e do destino, que na nossa edição a dor saiu do título, mas continua lá, tá? Então, na verdade, são 2 capítulos, né? Um sobre a dor e o outro sobre a renovação, a redenção, a elevação pela dor, né? Você permite que grave? Claro! Já assinei os direitos de imagem. Ela tem que assinar os direitos de imagem, autor, não quero assinar. Pode ir? Não, só um instantinho, né? Então, só por essa frase já dá para ver qual é o sentimento de Leon Denis, né? O pensamento dele. A dor é como uma asa emprestada à alma subjugada pela carne para ajudá-la a desprender-se dela e elevar-se mais. As pessoas elas qualificam essa linguagem de Leon Denis, algumas, como defeito. Dizem assim: Leon Denis é muito poético. Mas se você observar, você vai ver que essa linguagem de beleza, que é comum aos espíritos superiores, da qual Jesus também se utiliza, o Sermão do Monte é o poema mais belo jamais escrito, o espírito superior não tem como falar assim, xoxinho, entendeu? O sentimento dele é profuso, é abundante, é pleno de belezas, então vem impregnado dessa qualidade. Mas não é uma poesia desprovida de conteúdo. Então, como é que nós vamos tendo que precisar do processo da reencarnação, como é que nós vamos nos elevar acima da carne, nos elevarmos acima desse processo da reencarnação? Da praia, do shopping, fica tão óbvio, né? Fica tão evidente. Então, todo mundo olhando para a sua história até aqui, até esse momento, pode ver quais foram os momentos nos quais aprendeu alguma coisa das virtudes que já tem e que o eleva acima da matéria. Então, onde foi que você aprendeu a paciência que você tem hoje? Onde foi que você aprendeu a esperança que você tem hoje, a confiança que você tem hoje? Ah, mas eu ainda não tenho, mas tem alguma, né? E tem certamente mais do que tinha quando encarnou. E aonde foi que aprendeu? Né? No tempo que a gente fazia álbum de fotografia, né? Se você pegar o álbum de fotografia de uma pessoa, você vai dizer assim: nossa, a pessoa foi muito feliz. Né? Porque no álbum de fotografia só tem, né? Passeio, viagem, festa, né? E aí você vai lá naqueles momentos. Você aprendeu o que nessa viagem a Caxambu? Ah, eu aprendi que lá tem água mineral. Né? Mas se nessa viagem teve lá uma situação difícil, um acidente, uma confusão na família, uma coisa que não saiu como você queria, e aí você experimentou frustração, conflito, angústia, pânico, seja lá o que for, aí você teve uma chance de aprender alguma coisa, né? Então, provavelmente os álbuns de fotografia deviam ter, né, devia ser outras fotos, né? Mas ninguém quer tirar, né? Quer sair bem na foto, né? Então vamos lá, pode passar. Logo no começo do texto ele já diz a quem ele se dirige: a todos os que sofrem, os que sofreram ou merecem sofrer. Os que sofreram às vezes entram num processo
de esquecer. O pastor, eu quero esquecer isso, quero esquecer esse momento, deixa isso para lá. Né? Esses que sofreram e querem esquecer, não tem muito que aproveitar aí não. Né? Os que estão sofrendo, esses sim são, digamos, os grandes beneficiários desse conteúdo. Porque quando você está realmente vivenciando a situação, aí você vai poder ouvir lá o que ele tem a dizer e olhar para dentro de si e ver essas coisas acontecendo, ver essas coisas em processo. E quem merece sofrer? Precisa de consolo ou merece consolo? Merece sofrer ou merece consolo? Todos merecemos, né? Não merece sofrer? Então assim, eu identifico essa dedicatória para quem merece sofrer como um abraçar, um aceitar do sofrimento da culpa, que é um sofrimento imenso. E é um sofrimento que às vezes é de estimação. A pessoa não quer largar, já fica, larga essa culpa, não, eu tenho, mas não precisa mais, Deus já perdoou, não, mas é minha, né? Então, talvez a culpa ou a consciência culpada seja o sofrimento mais entranhado, mais arraigado, mais doído e mais difícil de ser feito aquilo que ele veio fazer o aprendizado e depois segue em frente, vida que segue, né? Vamos lá. Aí ele começa a colocar o olhar dele, que é um pouco, né, diferente do nosso, evidentemente, né? Embora no teórico a gente não crie mais caso. Quem já chegou a esse estudo já não está mais criando muito caso, né? Mas o encontrista, para quem você vai falar, vai criar caso. Então, o que a gente faz? A gente vai lá na memória ver os casos que a gente criou, como a gente resolveu esses casos e vai aprofundando com o pensamento de Leon Denis ou de outros estudos que vocês estão só começando, né? Tem muito ainda o que refletir, né? Então, como é que a dor equilibra e educa? Bom, eu estou partindo do pressuposto que vocês concordam, que a dor equilibra e educa. Com certeza. Então, como é que é isso? É o freio. A dor é um para freio. me parar, para eu poder me reerguer, para me recomeçar. Aí, para esse recomeço, eu vou ter que partir de um princípio que o que eu estava fazendo até agora estava errado. Eu vou ter que estar me revendo. Então, vamos lá, um exemplo de desequilíbrio. As minhas escolhas. Vocês já tenham tido há muito tempo atrás. Pensamento vicioso, aquele pensamento voltado só para o materialismo, e aí você descobre que aquilo ali, num determinado momento, já não te alimenta mais. Então, vamos dizer assim, o espírito, que é de natureza espiritual, estando encarnado, que só se ocupa das questões materiais, ele está desequilibrado. Porque estando encarnado, nós temos que equilibrar as questões do espírito e as questões da matéria. Também aquele que só quer viver para o espírito, estando encarnado, também está desequilibrado. Então, nós temos que equilibrar essas duas percepções, interpretações da existência. E aí a pessoa, de repente, está no auge do vigor físico. Não tem dor em lugar nenhum, né? Está num bom momento financeiro, está vivendo lá um grande amor da sua vida, né? Ou paixão, né? Está ali com tudo resolvido, dá para continuar assim? Não, eu concordo. Não dá. Vocês ainda não notaram, não? Não, já passou, já passou, mas não. Eu queria fazer uma pergunta com relação a essa questão que você falou assim, mas a pessoa, ela não pode viver nem só com a matéria
nem só para o espírito. Viver só para a matéria, a gente sabe exatamente o que é. Mas o que seria viver só para o espírito? Bom, algumas religiões tentaram isso, né? Tira a pessoa da vida social, coloca a pessoa num mosteiro, lá ela reza, ela canta, ela reza e ela canta, ela reza e ela canta. Então, tem hora que eu fico com a vontade de ir para o mosteiro espírita. Mas não tem. No Espiritismo, todas as virtudes que a gente, enquanto ser humano, que a gente já passou por tudo isso, todas as virtudes que nós fomos buscar nos mosteiros, nós temos que processar no mundo. Sim. Né? Então, você tem que processar a paz no meio do tumulto, você tem que processar a ligação com Deus no meio do barulho, é curso avançado. Né? Então, a pessoa, né, a maioria das pessoas, tirando aqueles que tiveram infâncias muito difíceis, privações muito agudas na infância, na juventude, né? Aqueles que tiveram uma vidinha, até porque a criança tem uma percepção muito diferente da situação econômica da família, né? Então, os meus pais me contaram, depois que eu já era adolescente, né, que eles precisavam comprar 2 ovos, comprar um tomate, né? Mas eu não percebia que minha família tinha problema financeiro, né? Então, até pela própria percepção da criança, o entender daquela carência é bem relativo. O fato é que aquela pessoa que está buscando na matéria, pela matéria, através da matéria, a sua realização, ela não vai poder ficar assim para sempre. Até porque Ana Luzia vai enjoar. Vai começar a ficar numa situação que eu estou querendo. Um tédio. Né? Vai começar a entrar no tédio. Né? E o tédio é uma dor? É muito forte. Mas, assim, a família, por mais abastada que seja, muitas doenças, muitas sequelas de acidentes, muitas coisas que acontecem com o nosso corpo físico, por mais dinheiro que a pessoa tenha, não tem como resolver. Os relacionamentos familiares, eles, para fluírem de forma mais ou menos harmoniosa, eles dependem o quê? Da aplicação de virtudes. O Haroldo Dutra Dias fala assim: a gente tem muito curso de oratória, mas não tem nenhum curso de escutatória. Né? Então, a gente tem muita dificuldade de escutar o outro em silêncio, silêncio interior, porque às vezes a gente até cala a boca e deixa o outro falar, mas lá dentro a gente está debatendo, a gente está... Então a gente tem muita dificuldade de escutar, de tolerar, de compreender, de aceitar as diferenças. Então não importa se a família é de 3 pessoas, de 2, de 10, se a família é da classe alta, da classe baixa, se a família é do primeiro mundo ou do terceiro. Os conflitos familiares existem universalmente, causam sofrimento, e esse sofrimento está ali para ensinar alguma coisa que a pessoa ainda não sabe. Então, a gente tenta se equilibrar. A expressão mais manjada da psicologia é zona de conforto. Quem ainda não ouviu essa expressão? Né? Então, zona de conforto às vezes é uma cama de prego. Mas a pessoa já conhece qual é o prego que espeta mais, qual é o prego que espeta menos. Aí ela já sabe de que lado que ela fica, né? Aí a pessoa sai daí dessa cama de prego, não, sei lá o que eu vou encontrar. Né? Então essa cama de prego aqui eu já conheço, eu fico ali. Aí se eu fico ali naquela cama de prego, uma hora vai acontecer o quê? Vai começar a ficar ruim demais, entendeu? Né? Porque de tanto eu me contorcer para ficar ali, vou começar a ter problemas de coluna, vou começar, né? Aí uma hora eu não aguento mais, tenho que sair daqui. Né? Aí eu vou então aprender o quê? Aprender por essa dor que me visita na zona de conforto, eu vou aprender o quê? A confiar em mim, a confiar em Deus. Precisa confiar em si e precisa confiar em Deus? Precisa. Isso é matéria avançada.
egressada do curso de anjo. Não existe anjo que não confie em Deus, isso não existe, né? O anjo chama lá, Gabriel, você vai fazer tal missão. Ô, senhor, o senhor tem certeza? Acho que isso não vai dar certo, não. Né? Acho que eu não sou a pessoa mais indicada, acho que Rafael leva mais jeito. Né? Então, por mais inseguro que a gente seja hoje, de dar um passo para fora da zona de conforto, o sofrimento lá na zona de conforto vai aumentar, 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 aumentar. É castigo? Não, é porque você precisa sair dali. Como espírito imortal, como centelha divina, você não pode ficar ali o tempo todo. Você vai ter que sair. Não vai ser, na outra encarnação, vai ser na outra encarnação, que seja. Na outra, na 50ª, na 1000ª. Só que enquanto você se demora, a zona de conforto não fica igual. Enquanto você se demora, ela vai piorando. Ai, que horror! Porque, na verdade, aqui nós estamos opondo resistência. Nós estamos opondo a resistência à lei divina, que é de progresso. Então, não dá para ficar eternamente, né? Há um dinamismo, né? Sim. Constante. Sim, constante. Então, a gente se acomoda a uma estrutura familiar, daqui a pouco ela gira, saem todos aqueles personagens, mudam todos. Né? Você se acostuma a um trabalho na casa espírita, daqui a pouco, cadê a rotina da Cidinha? Né? Girou. Né? E aí, como o centro não esvaziou, graças a Deus, quer dizer que o lugar que eles tinham foi preenchido por outras pessoas. Não, mas esse agora não sei o que. Então, qualquer acomodação é contrária à lei divina natural. A gente permanece num determinado patamar, num determinado lugar, até que aquele lugar tenha me ensinado tudo que tinha para ensinar. Daí para frente eu tenho que ficar um tempo no vácuo e eu vou chamar esse vácuo de sofrimento. Porque o que eu queria era aquela estruturazinha lá que já era conhecida. Né? Então, a dor deve ser considerada como uma necessidade de ordem geral. Não existe espírito encarnado no planeta Terra que esteja dispensado desse processo. Né? É uma condição de progresso. Então, a sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la. E aí eu acho que essa é uma grande questão de meditação para nós a vida inteira. Essa dor que está aí, eu já entendi o que ela veio ensinar. Porque enquanto eu não entender, ela vai continuar. E vai piorar também. A Deus sempre fala que a dor vem, ensina e passa. Aí sim. Quando você aprende, ela passa. Quando você não aprende, ela... Né? Vamos passar? Acabou a cadeira. Leon Denis faz uma citação de Epíteto, que é um pensador grego, né? Falando especificamente da doença. Sofrimento chamado doença. Tem algumas pessoas que vêm para a casa espírita por causa disso. São poucas. Né? É um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença um mal. Usar bem a saúde é um bem. Coisa que a maioria, quando tem saúde, né, não faz. Usá-la mal é um mal. Quanto mais vigoroso, quanto mais saudável o corpo, se o espírito não sabe onde colocar esse vigor, é uma arma mais poderosa de autodestruição. Então a gente, infelizmente, né, ainda observa uma das principais causas de morte na adolescência e na juventude, que é quando a criatura se sente, né? Eu posso, comigo não acontece, eu tenho alguma espécie de proteção mágica, é quando a gente encontra a maior incidência de acidentes, não é? De contaminação
por HIV, né? Porque a pessoa de gravidez não planejada, porque a pessoa tem aquela coisa, aquele pensamento mágico de que comigo não acontece. Esse pensamento mágico, ele não é uma coisa só ruim, não. Ele é um estado de humor até necessário, porque na juventude a gente precisa fazer coisas muito ousadas, né? O Jung fala que quando o herói sai para a jornada. Então é quando você está jovem que você sai para a jornada, que você sai para o casamento, que você sai para a formatura, para trabalhar numa profissão, para arrumar um emprego, para morar em outro país. E isso depois dos 60 não, vou não. Não, estou muito bem aqui. Não, o jovem tem esse, né, impulso. As crianças, você falou do jovem, em relação às crianças, que quando tem esse contato já direto com essas doenças, que causa sofrimento, não só no físico e através do sofrimento moral para quem acompanha, que são os pais ou responsáveis. Como é que é essa? Você é espírita? Bem, eu me entendo como simples. Você leva em conta a reencarnação? Totalmente. Então, está tudo aí, né? Sem reencarnação não tem explicação para isso. Então, por exemplo, eu fui uma vez operar num hospital que tinha uma plaquinha no centro cirúrgico, na sala dos médicos: se Deus é bom, porque sofrem os inocentes. Por quê? Porque você, como profissional de saúde, você vê uma criancinha nascer já com um tumorzão? Dá para entender um negócio dele? Você vê uma mulher que fica grávida e a placenta dela vira um câncer? Não dá. Não dá. Então, assim, a criança, ela é criança no corpo. E quem tem a oportunidade de frequentar o hospital psiquiátrico também é bom frequentar. Hospital pediátrico, enfermaria de pediatria, você vai ver que muitas crianças que vêm com doenças gravíssimas, com limitações gravíssimas, algumas não conhecem outra vida que não seja dentro do hospital, você vai ver um estado de resignação e de alegria que você não encontra na criança que está fazendo compra de brinquedo no shopping. Então, a reencarnação, embora a gente tenha que ter muito cuidado para não estar fazendo ficha, porque a gente não tem evolução espiritual para isso. Aquele nasceu com isso, porque na outra vida esquece, é papo para guia. Não tem estatura moral para isso, mas você vai poder observar que há crianças que renascem com problemas seríssimos. E essa família, quem é? É uma família azarada? Não. Né? Então, se reúnem, a gente sabe, se reúnem nesses grupos todos os espíritos que através daquela dor vão fazer o quê? Vão pagar pelos seus crimes. Né? Vão processar aprendizados que de outro modo ignoraram, né? Nós vemos isso naquela obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, o Julinho, né, que é o caso do Julinho, né? Quantas encarnações ele está ali para poder, né, resgatar, fazer todo o processo de renovação. Tem uns livros que eu acho muito bons e maravilhosos que não são mais reeditados, que são livros de uma autora chamada Nancy Pullman. Né? O Castelo das Aves Feridas, ou Pássaros Feridos, nunca sei se é pássaro ou ave. E ela teve um filho com síndrome, esse filho desencarnou. Eu não sei se ela já trabalhava com crianças com síndrome, se ela começou a trabalhar a partir dessa experiência. E num desdobramento ele a leva até a colônia, onde ele estava. E ela visita vários espíritos que estavam ali em forma infantil. Né? Então tinha um menino que estava sem olhos.
E fazendo aquela leitura de mente, como o André Luiz conta muitas vezes, se aproxima do espírito e aí capta o pensamento daquele espírito, os ovoides, por exemplo, né? Ele é um espírito possuído pelo ódio, né? E esse ódio tinha apagado os olhos espirituais dele. Provavelmente ia reencarnar sem olhos, eu já vi isso, né? Você pode reencarnar sem qualquer coisa. Você pode reencarnar sem olho, sem útero, sem isso, sem aquilo. Tem coisas que se você reencarnar sem não sobrevive, mas tem outras que você vai viver com aquela limitação, né? Então, assim, o vigor da juventude é uma coisa que responde pela grande maioria das besteiras que a gente fez. Então é melhor ser jovem doente? Não. É melhor amadurecer o espírito, porque há jovens que mostram já um total domínio daquela situação, né? Que já deixa transparecer a maturidade do espírito, apesar da pouca idade do corpo físico, né? Então a gente vai ter 18 anos novamente, é bom saber disso, né? E é bom se preparar, porque é muito fácil a gente criticar certas condutas quando a gente já está com os hormônios lá embaixo, né? Usar bem a doença é um bem, usá-la mal é um mal. Então como é que eu uso bem a doença? É possível isso? Faça essa pergunta, o que ela quer me ensinar? O que mais? Não se revoltar. Aceito, está no meu caminho, tem alguma coisa a ver comigo. O que mais? Se Deus permitiu, é bom para mim. Porque Deus só permite que eu compre a gente. Mas aí fico só nisso. Deus, obrigado pelo teu amor. Pensar que dá do jeito que dá, né? Aproveitar, exato, você me lembra agora uma proposta de quem trabalha com criança com problema, que é foco na eficiência. Porque quando a gente tem uma criança que tem uma deficiência, fica olhando para a deficiência, né? E quem faz um trabalho bacana com essas crianças foca na eficiência, né? Então, assim, a criança é deficiente visual, mas ela é lúcida, a inteligência dela é normal, ela escuta bem. Então, vamos focar na capacidade de aprendizado que ela tem por outros meios, né? Então, foco naquilo que a doença, Joana de Ângeles usa essa expressão, né? Para você se dedicar às atividades que a doença não interrompe. Isso. Por quê? A pessoa ficou doente dele para morrer. Aí nada de morrer, né? O tempo vai passando, a pessoa vai ficando ali. E aí começa a ter outras doenças que não era para ter. Né? Sempre me lembra Lourdes Souza, quando a gente fala dessas coisas, porque é um exemplo extraordinário, né? Porque ela teve fraturas espontâneas, foi ver o que era câncer ósseo. Aí o médico falou para ela, você não levanta mais da cama. E aí ela pensou assim, então o que eu posso fazer deitada? Você acha que pode fazer alguma coisa deitada? O que, por exemplo? Ela pensou que ela sempre queria ler muitas revistas e livros e não tinha tempo, né? Então ela lia as revistas e aí recortava as coisas que ela achava legal e a gente botava um mural aqui da tia Lourdes ali, né? E notícias bacanas, né? Inclusive coisas que eu fui saber através do mural da tia Lourdes, onde também não estava com esse tempo todo para ficar lendo tudo que é revista. Né? E aí, nada dela morrer, aí o médico propôs botar um colete para ela poder ir no banheiro, né? Para ela poder comer sentada. Vocês acham que no banheiro comer sentado é alguma coisa muito importante? A gente só dá valor quando tem que passar os períodos fazendo na comadre, né? Horrível, né? Oh, meu Deus do céu, né? Em privacidade, que delícia, né? Aí você pode passar por situações em que não vai rolar, né? Então, tudo bem, ela botou o colete, foi isso, foi aquilo, mas também nada de morrer. Aí ela perguntou para o médico se podia vir no centro, né? E o médico deve ter pensado assim, coitada, vai morrer mesmo, né? Pode ir no centro. Ela veio para o centro, passou
passou não sei mais quantos anos aqui fazendo atendimento fraterno, dirigindo reunião pública. 16. Olha só, os médicos lá do Hospital São Carlos, lá de Oncologia, lá do Botafogo, não entenderam nada. Não entenderam nada do que aconteceu ali, né? Então, assim, quando eu estava com câncer, né, assim, primeira reação foi largar tudo, largar a vida toda, larga tudo, né? Aí quando eu li esse livro e li essa fala, o que me veio a ideia? Vai que você não morre. Suas contas vão estar atrasadas. O armário vai cair em cima de você. Os pacientes vão esquecer que você existe e vão arrumar outro. Então, por que você está deitado aí esperando o quê? Né? Então, isso é viver bem. A doença é um bem. Viver mal, a doença é um mal. De tudo extrai-se o bem, até da morte. Essa, então, é matéria avançadíssima. Né? Mas é possível? É possível. Né? E a gente está aqui estudando justamente para aprender a morrer melhor, né? Meu bem. Aprender a morrer sem dar tanto xerique, tanto ataque, tem que ficar sedado, né? Tem que ficar em coma induzido, né? Aí a gente já poderia começar a pensar qualquer doença, qualquer problema, pode substituir isso no nosso estudo? Pode, sem dúvida. É aquele negócio, tem aprendizados específicos, né? Por exemplo, quem é que fica muito afetado por um vitiligo? Ele não dói, ele não compromete nenhuma função nobre, a pessoa tem vida absolutamente normal. Quem é que fica muito afetado? Quanto mais vaidoso. Mas não tem nada disso que você falou em relação ao vitiligo, mas tem o olhar do outro. Olha só, nós podemos colocar a nossa felicidade, o nosso bem-estar em cima do olhar do outro? Não. Se estiver fazendo isso, não. Quanto mais estiver, não é a estrutura, é como o espírito se sente. Então, se eu conheço, nós temos na Autocura uma amiga que ela fez belíssimas tatuagens na área despigmentada da Autocura, do vitiligo. E a tatuagem ficou com cores lindíssimas. E as pessoas querem saber quem foi o tatuador dela. Ela fala, Deus. Por quê? Porque se você não tiver com a pele totalmente despigmentada, a tatuagem não fica com aquela cor. Então, primeiro você tem que arrumar um vitiligo. Né? Então, assim, o olhar do outro não pesa nada sobre mim, eu não estou nem aí, cada um está num estágio. Agora, Jesus é o mestre? Sim. Ele tentou agradar fariseu? Não. Então, Jesus é o exemplo, Jesus é o modelo, então eu tenho que dar passos na direção de Jesus, né? Então, eu só consigo ir até aqui. Ok, você só consegue até aí, daqui a pouco o desconforto vai aumentar aí para você conseguir vir até aqui, né? Até o ponto em que você vai fazer o que tem que fazer, não importa o que os outros pensem. Porque esse dia vai chegar para todos nós, né? Tem uma amigona do Altivo, que é a Teresa Dávila, né? E ele contou uma história, contou as histórias da vida dela que a gente não sabia, né? Ele contou pra gente, ele lia tudo lá. E assim, os padres estavam entendendo que a mulher era perigosa. Porque tinha uma mediunidade espantosa, tinha êxtase, tinha um negócio. E ela começou a fundar conventos e começou a sofrer o quê? A repressão para fundar esses conventos, né? E aí ela foi atravessar um rio lá e o barqueiro disse que tinha ordens de não atravessá-la. Ela e as noviças, né? Então, vamos pegar a saia, isso naquela época, tá, gente? Vamos pegar a saia, amarrar na cabeça, pegar o que tem que carregar e atravessar o rio a pé. Quando chega do outro lado, aparece Jesus e fala, viste, Tereza, como trato meus amigos? Ela disse, não me admira que os tenha tão poucos. Mal criado, não dá pra ser. Porque os nossos
contemporâneos são espíritos de estatura moral mais ou menos igual à nossa. Eles não podem ser nosso guia e modelo. Quem é nosso guia e modelo? Jesus. Então, eu tenho que pensar se aquilo que eu quero fazer, Jesus aprovaria. Né? Então, totalmente. Né? Totalmente. Agora, respeitando os limites que a gente vai ter a intuição muito clara desses limites. Né? Eu vou dar um passo de cada vez. Se eu tentar dar um pulo daqui para lá, vou acabar recuando porque não vou conseguir me manter lá. Mas passo a passo a gente vai descobrindo aquilo, né? Acho que está no Evangelho também, não é? A aprovação que a gente tem que buscar é da consciência. Quando você está em paz na sua consciência com o que você está fazendo, você está saudável, você está bem. Quando a aprovação que você está buscando é fora, você nunca está bem. Nunca está bem. Né? As almas frágeis, a doença vem ensinar a paciência, a sabedoria, o domínio de si mesmo. As almas fortes, ela pode oferecer compensações de ideal, permitindo ao espírito a livre expansão das suas aspirações, a ponto de esquecer os sofrimentos físicos. Não vamos dizer que nós somos almas fortes, mas vocês já estiveram em alguma situação que vocês esqueceram completamente do sofrimento físico? Isso é possível? Diante da dor de alguém que lhe chame muito naquele momento, você esquece tudo, é colaborar. Né? Pode ser um apelo da necessidade, como pode ser um apelo do encantamento. Luzia, dá licença, ia falar de uma coisa assim bem comum, bem banal mesmo, né? Eu não me ajudou. Eu, a semana passada, estava muito animada, né? Por causa do aniversário, estava animada, estava feliz, né? E quando eu cheguei aqui no centro, que eu vi que eu havia cortado meu dedo. E aí eu olhei e falei assim, e aí quando que eu olhei, eu vi que estava doendo um pouquinho, mas durante o tempo todo, eu sequer percebia, e foi um lugar de levantamento profundo, mas eu não percebi, interessante, que nem sangrou, o que poderia sangrar. Na hora que eu cheguei aqui, eu falei, aí começou, né? Uma coisa bem comum, né? Mas é só a cabeça... porque assim, a gente tem que prestar atenção na dor. Se a gente não prestar atenção na dor, a gente não sente a dor. Né? Mais ou menos a coisa da hipnose. Né? Então, o que faz a hipnose? A hipnose desloca o seu pensamento. Né? A pessoa que hipnotiza, ela tem lá um poder magnético, ela vai te induzir a um estado em que o seu pensamento vai para onde ela mandar. Né? E aí tem situações até de cirurgias realizadas com hipnose. Né? Tratamento dentário, eu vi partos lá na maternidade que eu trabalhava. Né? Então, para você sentir dor, tem que estar presente. E aí, olha só o que a gente não aprendeu a fazer ainda. A gente sente dor e fica, ai que dor, ai que dor, ai que dor. Aí que a dor, né? Porque aí você ancora mesmo no processo, né? Mas assim, o dia do encontro, qual é a experiência que vocês têm do dia do encontro? Como vocês se sentem no dia do encontro? Aí você carregou o troço daqui pra lá, você ficou em pé o dia inteiro, né? Você fez isso aí. Aí quando chega de noite, ai meu Deus, aí você vai ver, a perna tá doendo, né? A garganta tá ardendo. Mas aí durante o dia você não sentiu nada, por quê? Porque você expandiu as suas aspirações a ponto de esquecer os sofrimentos físicos. Isso acontece com o cientista que está empenhado numa descoberta, isso acontece até com a passista da escola de samba que fica sambando em cima do caco de vidro. Né? Porque o espírito, para sentir a dor do corpo, ele tem que estar presente. Né?
eu fico um pouco apreensiva até comigo mesmo, porque eu sou muito resistente à dor. Então, às vezes, eu estou com determinada... Eu tenho medo de não procurar saber por que é aquilo que eu tenho, porque eu resisto tanto à dor que quando eu chegar o negócio já está meio complicado. Parece que você está recebendo um aviso, né? Não faz isso não. Pois é, eu sou... Esse medo está dizendo, ó, parece que essa não é a melhor coisa a fazer, né? É, porque eu fico... eu fico assim, por exemplo, eu tenho aquela dor. Aí eu esqueço da dor. Aí daqui a pouco eu sinto a dor. Aí eu esqueço da dor. E eu não procuro através disso, porque eu me desapego tanto da dor assim, que eu tenho medo de um dia eu ter uma dor séria e eu não procuro saber. Pois é, amor, esse medo está dizendo para você, abre o olho. Para com isso. Vamos lá? Então, assim, a sensibilidade, ela progride com a evolução. Quanto mais evoluído, mais sente. A sensibilidade vai se sofisticando no físico e no emocional. Então, assim, a gente fica pensando que quando alcançar o patamar evolutivo não vai sofrer mais, vai sofrer muito mais, mas vai sofrer diferente. Né? Então a gente começou a ter figuras de Jesus sorrindo há bem pouco tempo. Né? E a gente fazia, será que ele ficava de cara amarrado o tempo todo? Que motivo ele tinha para rir, né? Né? Rir de quê? Rir com quem? Ah, então ele estava mal? Não. A gente não tem nem como imaginar o estado emocional de um espírito que tem esse grau de ligação com Deus. Mas estava num momento grave. Ô Luzia, você no livro Problema do Ser, do Leon Denis, tem uma passagem do japonês que ele levou um tiro na perna e ele foi para operar. E o médico não podia operar, que não tinha anestesia. E ele disse para o médico, pode operar porque eu aguento a dor. O médico operou e ele não sentiu dor. E o médico ficou admirado dele tirar a bala e ele não sentiu dor. No Problema do Ser, do estudador, é do Leon Denis. Vou tentar ler esse livro. É que eu não gravei. Mas está lá. Tá. Japonês. Então, assim, os orientais já praticam essas técnicas há muitas encarnações. O ocidental está começando a fazer contato com isso e a ciência estaria acompanhando de perto os efeitos da meditação sobre o cérebro, porque hoje a gente tem o recurso do PET scan, né? Então, a gente está começando a entender como isso funciona. Então, é possível ausentar do corpo a ponto de não sentir dor? É. Quando você fala assim, outro tipo de dor, para os espíritos mais evoluídos, que outro tipo? Quando eu chegar lá, eu descubro, né? Não faço a menor ideia. O fato é que a sensibilidade aumenta com a evolução. Aquela pessoa mais rude, aquela pessoa que vive ainda numa condição mais primitiva, ela tem certamente um sofrimento psicológico infinitamente menor do que o nosso. Porque a criança, por exemplo, né? Então, nas espécies, o sistema nervoso, que é quem responde pela dor física, ele vai passando por um processo de aperfeiçoamento. Não quer dizer que o animal não sinta dor de jeito nenhum, mas vai sofisticando, vai ficando uma coisa mais sutil, mais delicada, mais complexa, né? Agora, é impossível você ser, por exemplo, o governador de um planeta no qual acontecem as coisas que nós estamos assistindo e fica lá no mundo espiritual recebendo chuvas de pétalas azuis e ouvindo coro de anjos, né? Sem sofrimento. Olha, o Augusto Cury, ele explica, né, como psiquiatra, tudo isso, o momento em que Jesus vai orar no horto, né? Então ele vai com Pedro, Tiago e João. Os três têm sensibilidade, porque eles dormem, é um sono quase depressivo, né?
Mas Jesus, ele tem o nome Exudorese, parece, né? Sua sangue, né? E ele diz que esse fenômeno só acontece quando a criatura ela é submetida a uma grande angústia, a uma grande pressão emocional, né? Então observa essa questão da sensibilidade, o espírito como Jesus, mas no momento em que ele percebe, né, a nossa situação, a dor é grande, né? Mas qual é a diferença dessa dor para a dor do espírito do nosso patamar evolutivo? É que a nossa dor é misturada com revolta, a nossa dor é misturada com ansiedade, a nossa dor é misturada com incompreensão, a nossa dor é misturada com as coisas que caracterizam o nosso patamar evolutivo. Então a gente vai com a família numa pizzaria, passa num sinal, tem lá uma criancinha de 5 anos andando no meio dos carros. Alguns sofrem com isso. E tem gente que não sofre, tá? Tem. Né? Tem gente lá que trava com isso. A gente olha para aquilo, sente um sofrimento, mas daqui a uma hora a gente está comendo a nossa pizza com a nossa família, nem se lembra mais daquilo. Né? Aí você pega um espírito assim, Eurípides Barçanufo, né? Deixa eu ver onde é que eu reencarnei. Nossa, reencarnei aqui, o negócio aqui é pesado, tem muito doente, tem muita pobreza. Não tem férias, não tem descanso, não tem repouso, não tem nem, olha, o senhor está doente, vai deitar, não, tem que atender meus doentes, morre no caminho. Né? Porque não, percebe claramente que não tem como você ficar em repouso. Agora, não terão momentos de felicidade também, que felicidade também é sensibilidade, inaudita, que a gente nem imagina como é que possa ser. Né? Então, a sensibilidade ela vai abrindo, e o espírito mais evoluído sente mais dor diferente da nossa. Um pensamento que veio depois do comentário do estudo, né, sobre o Jesus ter tido doenças, porque ele tinha um equilíbrio emocional muito grande, né? Então, não, pleno, né? Pelo estágio que eles assim convidados. Nós sabemos que a maioria das doenças que nós acordamos, no caso dos seres humanos, é gerada pelo nosso desequilíbrio na alimentação, desequilíbrio emocional. Tem algum histórico relativo que ele tenha ficado doente? Jesus, como personagem histórico, são muito poucas informações, né? Eu não sei de onde a pessoa tirou isso. Do Evangelho não foi. Não foi. Pelo Evangelho nunca se soube que Jesus tenha ficado doente. Não que eu saiba. Rosinha, sobre isso, vamos falar de todas as doenças são psicossomáticas. Sim. Vem da mente, do espírito. Sim. Pensando em Jesus nesse caso. Não teria como. Assim, não é toda a medicina que aceita isso, mas a medicina psicossomática hoje já é uma cadeira muito bem estudada, tem livro, tem tratado, tem pesquisa, tem congresso, tem tudo, né? E eu ouvi de um professor essa fala, toda doença é psicossomática. Porque não dá para você viver uma doença só no corpo. Ainda que a causa, você não, eu não fiz nada para ter essa doença. Aparece ali a doença, o desenrolar da doença, o desenvolvimento da doença, o agravamento ou não da doença, depende de como o espírito interage com aquilo. Né? Então, assim, sentidos físicos causam sofrimento. E ela falou ali que ela é resistente à dor, tem uma síndrome, que eu agora não vou me lembrar o nome, mas vocês podem pesquisar lá, as pessoas que nascem não sentem dor, nenhuma. Essas pessoas, para você ver a utilidade da dor, né, até como mecanismo de defesa, essas pessoas morrem cedo. Porque elas, se tiverem uma apendicite, elas morrem, se tiver um corte, elas morrem, não sente nada, né? No campo das emoções, a gente também tem doenças da emoção, em que a pessoa fica totalmente apática, indiferente, né, ao que está acontecendo à sua volta, né, algumas coisas denominadas de autismo ou de estados catatônicos. Pode acontecer o que for fora que a pessoa não se relaciona, né? E as percepções, o sentido íntimo. Delay Day, é isso? Síndrome de Delay Day.
Não tenho certeza não, né? Não, né? Quando no Google ele lembra, eu fiz na faculdade, é uma coisa raríssima, não vi nenhum caso, enfim, mas é catalogado. São dois cientistas que estudaram e aí a síndrome leva o nome dos dois. Um deles é Reis, mas o outro não me lembro. Mas enfim, isso é coisa fácil de você saber. As informações que nós captamos além do físico também são proporcionais à evolução. Estando encarnados, nós captamos informações além do físico? Sim. Se tem dúvida, pode acabar com o trabalho mediúnico. A mediunidade é uma especialização dessa possibilidade que nós temos de nos comunicar extrafisicamente. Mas a telepatia é uma forma de comunicação extrafísica. A mais comum é a intuição, né? Que alguns espíritos são mais treinados, outros são menos treinados. Então, pela intuição, pela percepção, você tem como captar situações que não estão manifestas no físico. Então, aquelas situações de que Jesus concretiza aquilo que a minha mãe falava, quando você vem com milho, eu já estou com o fubá prontinho. Então, quando aquela turba vinha na direção dele para tentar colocá-lo numa situação complicada, bolinhos, né? Então, assim, ele já tinha a percepção da intenção da pessoa antes dela ser verbalizada e mesmo que ela não fosse verbalizada, né? E também aquela coisa assim, né? Quando Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, ele não consegue nem começar. Como é que eu vou começar a falar para esse cara o que é a verdade? Né? Porque a verdade nossa, ela tem o tamanho das nossas percepções e das informações que nós conseguimos captar. Agora imagina o que é a verdade para Jesus, né? Não dá nem para começar a conversar, né? Então, essa nossa reunião hoje aqui é de verdade? Está acontecendo? É real? Vai dar no Jornal Nacional? Não. Então, para quem só filtra ou faz contato com a realidade através do Jornal Nacional, nós não existimos. Nem nós, nem Médicos Sem Fronteiras, nem Viver Positivo, nem Afro-Reg, nem Cruz Vermelha, nem Observatório Nacional dos Direitos Humanos, que são apenas uma ínfima parte de todo o trabalho do bem que está acontecendo na humanidade. Para eu saber o que está acontecendo em termos de trabalho, de ação do bem, eu tenho que procurar saber, eu tenho que pesquisar, porque não dá no Jornal Nacional. Muito menos naquele outro moço que gosta de entrevistar a pessoa que acabou de ser esfaqueada e perguntar para ela como ela está se sentindo. Então, realidade para mim é aquilo que eu capto do físico e do extrafísico. Então o Gildo deu uma mensagem para nós, né? Os que o conheceram, os que não o conheceram, que foi publicado numa revista comemorativa, junto com a mensagem da Cidinha, da Elvira, né? E o Gildo falando assim, quando você não estiver bem, entra no salão, fica no salão. Aí você entra no salão, não tem nada aqui. E como tem, se você expandir a tua sensibilidade. Se você expandir a tua sensibilidade, você poderá ter percepções em círculos que vão se expandindo cada vez mais, né? Pessoas têm relatos de que o salão tem essa ou aquela abertura para lá e para cá, para cima, para o lado, né? Fora as vibrações espirituais. Então, quanto mais evoluído, mais consciência. Isso causa mais sofrimento? Então, assim, agora eu me lembrei também de uma historinha do Irmão X. Quando eu comecei a fazer palestra, eu gostava de pegar as historinhas do Irmão X.
né, para ilustrar e tal. Né? Ainda tinha uma que o cara queria obsidiar uma pessoa que era muito bem posta na sociedade, estava lá sentada no sofá com seu copinho de uísque, né? Aí ele pegava lá uma turma lá daquela da pesada e plugava no sujeito, né? E daqui a uma semana eu volto. Daí uma semana ele voltou achando que o cara ia estar destruído, né? A turminha da pesada estava batendo no pé porque não aguentava a vibração do homem que estava sentado no copinho, né? Então, assim, você é apresentado a uma pessoa que está muito bem posta socialmente. Né? Você é apresentado a uma pessoa que tem lá uma beleza física, uma elegância, mas você olha para aquilo te causa algum negócio esquisito. Você registra um sofrimento ali. Né? Às vezes um sofrimento intenso, profundo. Né? E se você for lá, só você quer falar, desaba. Né? Então, tudo isso gera mais sofrimento, ou mais dor, quanto mais evolui, só que é cada vez um processo mais sutil, mais amplo, que também garante que se tenha prazeres que nós não conhecemos, vivências maravilhosas que nós não conhecemos, trocas que nós não conhecemos, dada a nossa limitação. Vamos lá? Luzia, você falou agora assim, causa sofrimento ou mais dor, mais sofrimento, mais dor. É a mesma coisa? Não. Assim, dor é uma coisa que a gente liga muito ao físico, né? Sofrimento é uma coisa que a gente liga muito ao moral, ao espiritual, à essência, né? Talvez valha a pena até, já que o tema do encontro é esse, daí para diante vocês fazerem uma definição melhor. Agora, aqui de surpresa, o que me ocorre é isso, né? Porque inclusive tem aquela frase, né? Sofrimento é obrigatório, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional, né? Mas eu acredito que, por exemplo, Jerônimo Mendonça não fingia que estava sentindo dor, né? Aquela grande discussão se Jesus tinha corpo ou não tinha corpo, né, que Kardec coloca, se ele não tinha corpo, então ele fingiu que sentiu dor, fingiu que sangrou, né? Então, acho que a dor existe sim. Aqui tem uma diferenciação interessante, né? A dor física produz sensações, o sofrimento moral, sentimento. E no sensório íntimo, quer dizer, na verdade só existe o sentido da alma. Essa diferenciação, ela é, vamos dizer assim, didática. Tudo isso está misturado. Tudo isso está misturado. É tudo, né? Então, o que dói? O prazer e a dor residem, pois, bem menos nas coisas exteriores do que em nós mesmos. Por isso, a tarefa de cada um de nós, regulando as suas sensações, disciplinando os seus sentimentos, comandar o quê? As coisas exteriores, e os outros também, as causas interiores, e limitar-lhes os efeitos. Então, nós temos que assumir o comando. Quem é que te faz sofrer? Já sabem tudo, né? Não, porque tem um pessoal por aí que diz que é o filho, diz que é o marido, o trabalho, o país, a casa espírita, né? Isso que me faz sofrer muito, né? Então, até acho que eu venho... Passa aí, que eu acho que foi que eu botei a citação do Jung também, né? Aquela frase dele de Almanac, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, enquanto você está achando que é o seu filho, que é isso, que é aquilo que está te fazendo sofrer, você está sonhando. Às vezes pesadelo. Né? Agora, quando você passa a olhar para dentro e perguntar o que em mim responde por esse sofrimento, aí você começa a acordar. Esfregar o olho cheio de remela. Né? Eu acho que é a frustração. Porque eu esperava que meu filho fosse assim, fosse assado, e ele está mostrando que ele não é nada disso. Então, o meu problema não é ele, o meu problema é a minha frustração. Então eu tenho que resolver o quê? A minha frustração. Né? Então é sempre esse movimento que a evolução vai nos colocando, e isso dói. Porque embora eu dizer que é o outro
que me causa sofrimento doa menos, por outro lado, eu fico impotente, porque não há nada que eu possa fazer para mudar o funcionamento do outro. Então eu fico impotente diante daquela dor. Quando eu coloco a dor, procuro a causa da dor dentro, aí eu me empodero do processo. Porque aí eu fico vendo, se tratando de mudanças internas, é meu espaço de poder. É tudo que eu posso mudar. Como diz na oração da sabedoria, só preciso de coragem. Pouca coisa. Vamos lá. Quero água. Pode passar. A tendência geral consiste em fechar-se no círculo estreito do individualismo, do cada um por si. Desta forma, o homem se apequena, reduz a estreitos limites tudo que nele é grande, destinado a expandir-se, dilatar-se, crescer, o pensamento, a consciência, resumindo, toda a sua alma. Então, do que ele está falando? Ele está falando que a pessoa com câncer, ela se reduz ao câncer, e ela não é o câncer. Uma pessoa que está vivendo a desencarnação de um ente querido, ela não é só a perda do ente querido. A pessoa que está sofrendo uma restrição econômica, ela não é a restrição econômica. Então, a gente está nesse esforço de estudar a dor, né, para aprender a ir além dessas limitações, para expandir, né? Então, a pessoa com câncer pode fazer faculdade? Pode. Mas para quê? Não vai morrer mesmo? Então, assim, vai que não morre, né? Mas assim, quando eu estava doente, né? Uma vez eu estava muito triste, porque eu fiquei muito triste mesmo, estava muito triste. Aí eu pensava, mas por que essa tristeza? Né? A linha direta com um ponto, né? Mas para que essa tristeza? Ah, porque eu vou morrer. Ah, tá, você não sabia disso. Né? Então, assim, o Haroldo também falou uma coisa agora recentemente que eu também achei sensacional. Sabe aquelas pessoas todas que Jesus curou? Inclusive o Lázaro, que ele ressuscitou, morreram todas. Por quê? O objetivo de Jesus não era torná-los imortais no corpo. Jesus curava só de olhar. Jesus curava só da pessoa segurar na roupa dele, porque a irradiação era tão saudável que mesmo que não quisesse, curava, né? Agora, o espírito melhorou, o espírito se curou, o espírito aprendeu alguma coisa que não sabia, então quem entra para a faculdade aprende um monte de coisa que não sabia. Então não interessa, vai viver se para a formatura, se não vai, né? Oi? Fica para a próxima. Pois é. Agora, se não vai para a faculdade porque tem câncer, se não vai para o trabalho no bem porque o filho desencarnou, se não vai para o trabalho mediúnico porque está sem dinheiro, não sei o que lá, faz o quê? Fica em casa pensando no câncer, pensando no filho que desencarnou e pensando na falta de dinheiro. Resolve alguma coisa? Nada. Nada. Piora. Mas por que piora? É castigo? Não, piora porque está na contramão da lei divina, que é de solidariedade, de progresso, de amor, né? Então, por mais difícil que seja, o objetivo da espiritualidade é que a gente aprenda intelectualmente, depois a gente passe para o treinamento efetivo, que a gente procure o apoio dos amigos, que a gente procure os livros, que a gente faça prece, mas que a gente caminhe. Porque caminhar só a gente mesmo que pode, né? Então, essa tendência de ficar olhando para o umbigo só agrava e só reduz as possibilidades de realização da pessoa. Leon Denis cita os heróis, né? O herói é um arquétipo, né, da psicologia junguiana. Por que eu trago Jung? Primeiro, porque Leon Denis era um apaixonado pela psicologia, só que a psicologia estava nascente.
estava no bercinho. Mas ele cita os psicólogos do tempo dele o tempo todo, né? E segundo, porque ele é o professor de psicologia da Joana de Ângeles. O Jung fala que o herói é um arquétipo. O que é um arquétipo? O herói é um personagem que tem em todas as culturas, em todos os povos, desde sempre. Tem hoje, tem sempre, né? Vocês gostam de ver filme assim, de fantasia? Sim. Homem-Aranha, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Alguns deles têm vários tipos de heróis, né? E você vai se identificar com aquele que está fazendo a jornada que você precisa fazer. O problema é que você faz aquela jornada no território da fantasia, come pipoca e depois fica no mesmo lugar. Mas a psique gosta, por isso que esse negócio vende, todo mundo quer ver, porque a psique tem um conforto, igual a criança, né? A criança fala assim, mãe, conta a história da Cinderela. Aí você vai e conta a história da Cinderela. Aí lá pelas tantas você fala que o sapatinho era de vidro. Não foi assim que você contou da outra vez. Ela quer exatamente aquela imagem que fez bem para ela. Você não lembra mais, né? Enfim. Então, o herói é um arquétipo daquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser heróis da nossa própria história. Protagonizar a nossa história. E para isso precisa heroísmo. Jesus é um herói. Um mártir e um artista. Os mártires, né? O Denis cita os mártires. Então, assim, aquela criatura ficou de tal maneira apaixonada por uma ideia, por aquela ideia, que simplesmente desqualificou a questão da dor. Desqualificou. Isso não é importante em relação ao que eu preciso propor, fazer, defender, né? Você está lembrando do Paulo Estevão, né? Na hora em que Paulo, já quase no finalzinho da carreira dele, ele encontra com Pedro, ele conta das bastonadas, não sei, mas os dois contam. Como a gente conta assim, ele estava ali se botou com uma amenidade, com uma tranquilidade, porque o ideal, né? E eles achavam assim que passar aquilo com Jesus era pouco. Naquele tempo não tinha outro jeito de fazer, né? Não tinha outro jeito de fazer. Então, se hoje a gente pode fazer essa divulgação do pensamento de Jesus com toda essa amenidade, é porque as condições do planeta evoluíram muito. Porque lá não dava para você falar. Não dava. Né? Então, naquele momento, precisava dessa situação, que eles passaram a considerar irrelevante. Irrelevante. O Paulo é que encoraja o soldado a acabar de cortar a cabeça dele, vai ficar cortando devagarinho, corta logo também, tá? Enfim. Mas isso era Paulo. Aí vamos fazer uma projeção no futuro, né? A gente está aqui fazendo esse encontro, tendo esses livros, né? Vamos ser promovidos. Aí um dia, Jesus vai dizer assim pra gente, olha só, Luzinha, agora, sabe aquele povo lá, assim, meio ignorante? É capaz de eles te crucificarem, mas isso não é nada, né? Você vai nada. Por quê? Porque é lei de promessa. Então a gente só pensa que vai evoluir aquele pensamento muito católico mesmo, né? A gente pensa que vai evoluir e vai chegar num lugar de bem-aventurança e ali vai ficar só tocando arco, blém. Não, a doutrina espírita, a proposta é essa. Quanto mais se evolui, maior é a amplitude, a complexidade das tarefas que você vai ter. Então agora você está achando complexo cuidar de um filho? Espera você olhar para uma humanidade como você olha para o seu filho. Né? Só não quero mais evoluir, não. Mas vai ter que ir, não tem escolha, né? Vamos lá? Pela vontade
vontade podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos utilizá-la em nosso proveito, fazer dela um instrumento de elevação, ele faz a afirmativa. Eu acho que é uma pergunta bem interessante. Dá para fazer isso? Dá para fazer da dor um instrumento de evolução? Né? Então a gente tem milhares de exemplos, né, de evolução pessoal e de exemplo para os outros. Me lembrei agora daquele menino Nick Visnick, né? Tem o livro Sem Braço, Sem Pernas, Sem Limite, né? Então, caramba, uma pessoa que nasce sem braço, sem perna, tem condição de fazer alguma coisa na vida? É difícil saber o que ele não faz. Ele já casou, já teve filho e faz palestra motivacional, pena que é evangélico. Mas ele faz surf, anda de bicicleta, com as pernas mecânicas, faz tudo na vida, tudo, né? Sem braço, sem perna, sem limite, porque o limite é o que o Espírito dá. Então, apesar de muitas pessoas terem pernas, terem braços, elas se sentem paralíticas, paralisadas, não podem fazer nada. Não podem fazer nada. Tem um curso gratuito. Onde é? No Parque Madureira. Não vou lá não. Que horas é? É às 7 da manhã. Muito cedo. Não, mas tem 7 da noite também. Não, acaba tarde. Então, é como se a pessoa fosse paralítica. Mas onde está essa paralisia? No espírito. Né? Então, o que é que falta? Não é que falta vontade, não. Falta colocar a vontade em ação. Porque a vontade é a potência da alma, então não tem ninguém sem vontade aqui. Todos foram criados a partir da centelha divina, até onde a gente pode entender, que é muito pouco, mas a vontade é a potência da alma, então todos temos vontade para realizar qualquer coisa que esteja em harmonia com a vontade de Deus. Qualquer coisa. Então, mas eu tenho vontade também para realizar coisas contrárias à vontade de Deus. Aí eu vou ter um espaço de livre-arbítrio. Até um certo ponto eu vou poder, com a minha vontade, fazer coisas contrárias à lei divina natural. Uma hora eu vou receber um limite. Daqui não passa. Mas quando a minha vontade está em harmonia com a vontade do Criador, não tem limite. Tem limite. Vai doer? Vai. Né? Se você já quebrou braço, perna, alguma coisa? Quem já quebrou, tá bom, doeu lá. Mas quando você tira o gesso, que a musculatura está toda atrofiada, né? Se é a perna, se é o braço, se for esticar o braço, dói tudo, porque o braço está fininho, ou a perna está fininha, né? Por quê? Porque você precisou contrariar a lei do movimento. O braço precisa se movimentar. Se você ficar 3 semanas sem movimentar o braço, a musculatura atrofia, a articulação seca, você vai ter que fazer fisioterapia, a pessoa vai mexer seu braço. Então, todo esforço evolutivo dói. Por quê? Porque nós ainda nos comprazemos na paralisação, na inércia, no caminhar lento demais, né? Lento demais, naquela um passo para frente, um passo para trás, vou, não vou, agora eu vou, não vou, não, né? E isso dói. Então é uma dor de crescimento, né? Verdadeira dor de crescimento. Então, se todo esforço evolutivo dói, né? Isso que Jesus falou, bem-aventurados que sofrem, né? Começando a pensar nisso. Que o bem sofreu, né? O bem sofreu, exatamente. Né? Exatamente. Então ele fez questão de diferenciar muito bem, né? Não é só o que sofre, mas é o que bem sofre. O que bem sofre é o que vai fazer o movimento de crescimento apesar da dor. Né? Apesar da dor é uma alavanca. Às vezes ela catapulta. Ou muda, né? Até que horas? 4. Então vamos embora. Está no pacote.
A dor não atinge somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honesto sofre tanto quanto o mal. Isso se explica. Primeiramente, a alma virtuosa, sendo mais evoluída, é mais sensível. Além disso, muitas vezes, ama e procura dor, reconhecendo todo o seu valor. Procura dor como masoquista? Não. Por exemplo, Altivo trabalhava de domingo a domingo, de terno, num calor de 40 graus. Não tinha refrigerado. Não tinha refrigerado, né? Agora, uma barriga e uma dor na coluna. Uma barriga e uma dor na coluna. Aí ele adoeceu. Quando ele adoeceu, muitas pessoas ficaram assim, mas como Altivo teve câncer? Como é que pode o Altivo? Está no pacote. Então, qual é o pacote? O pacote é o seguinte: digamos que você vai fazer uma viagem turística ao Afeganistão. Não, vamos lá, tem umas paisagens belíssimas, né? Não, mas olha só, lá tem um pessoal doidão lá no tal de Talibã. Não, você não, tem mais mulher, não, eu vou, eu quero ir lá, eu preciso ir lá. Você vai lá, olha lá, não, mas eu vou, né? Então você vai, mas sofrer um atentado terrorista está no pacote. Então você vai reencarnar nesse mundo cheio de radiação cancerígena, vai comer ao longo da sua vida um monte de química cancerígena, vai ter um estresse que é impossível, que é cancerígeno, né? Então, assim, quando um missionário escolhe reencarnar no planeta, as doenças do planeta estão no pacote. Não fica uns espíritos superiores. Aonde ele vai, eles É claro que a saúde emocional produz uma resistência, produz uma irradiação de saúde, mas não torna a criatura inadoecível e imorrível, né? Eurípides pegou a febre amarela espanhola, né? Leon Denis pegou a pneumonia. Enfim. Bezerra teve AVC, né? Bezerra não sei, foi? A Divaldo, a gente não tem notícia de Divaldo nem resfriado, né? Então vai estar mesmo assim ligado na questão. Menina, vocês assistiram mais palestra de Divaldo. Eu já fiz tudo nessa Ele já deu de tudo nessa vida, né? Mas enfim, inclusive tem a história da garganta, né? Que ele fala, né? Que Sheila fez uma embrocação lá na garganta dele, que ele quase desencarnou de tanta dor, o problema cardíaco, os estentes, o problema da próstata. É pacote mesmo. Tá no pacote. No caso de Eurípides, o pacote Eurípides estava incluído a espanhola? Ou era uma possibilidade? É uma possibilidade. Estar no pacote é uma possibilidade, não quer dizer que você vai ter. Não está no programa, mas está no pacote. Agora, o espírito culpado, determinados tipos de sofrimento estarão no programa. O espírito não culpado, ele vai para aquela situação, estará no pacote. E eles não têm problema nenhum com isso. Eles não perdem uma hora de pensamento revoltado, porque eu, não sei o quê, né? O último encontro, o Divaldo até fala isso, né? Você fica perguntando por que eu, pergunta por que não eu? Né? Então, assim, o último encontro de Leon Denis, que é o time que participou, a gente estava sentado ali, e as pessoas estavam bem magrinho, abatidinho, né? As pessoas passavam por ele, aí vinha a outra, Uma hora ela olhou para mim e disse assim, essa gente pensa que eu estou doente. Então, assim, a noção que o espírito tem de que ele não é o corpo, já está consolidada. Nós ainda estamos em processo de consolidar esse aprendizado. Nós não somos o corpo. Nós estamos no corpo, nós não somos o corpo. O espírito mais evoluído, ele tem essa noção fácil. Sou o corpo. Oi? No próprio Chico Xavier aqui falando,
eu estou vivendo, meu corpo é uma. Exatamente. Tem até um fato, né, assim, antes do Altivo desencarnar, ele desencarna de perto dos espíritos, né? E ele ligou. Ele falou assim, amiga, estou internado porque o corpo está doente, né? Eu não estou doente, o corpo está doente. Agora, como é que está o encontro? E aí eu falei assim pra mim, você está bem como? Aí, deixa eu falar, como é que estava as crianças, como é que estavam os jovens, isso então tá tudo bem. Então observa só, aquilo foi um detalhe. E o outro foi o Deolinda Amorim, né? Que foi visitar, lá estava o Altivo, o Paulo Henrique e a Delta, né? E aí, os médicos explicando a situação lá do Deolindo, né? Lá para a família, tudo isso. E aí o Deolindo falou assim, Altivo, vamos fazer o seguinte, enquanto eles estão discutindo as coisas do meu corpo, vamos começar a assinar aqui, que ele queria passar o direito autorais dos livros para o Leon Denis, né? E aí ele foi passando procuração lá, né, e tudo isso, e muito bem, dizer, olha a consciência. Sim. Não, estava no pacote. O Leon Denis, a pneumonia lá nos últimos estertores, né? E a última frase é entrega o original para o editor. Fantástico, é o nosso futuro, né? A gente tem tanto medo do futuro, nosso futuro é belíssimo. Belíssimo. Uma vez uma amiga minha fez um mapa astral para mim, né? Ela fez, né? E aí eu falei assim, mas aí você tem que me dar uma questão. Aí eu falei, tá bom, bota aí, medo da morte. Aí ela falou assim, não tenha medo da morte, a morte vai ser linda. Quer saber? Eu digo, não quero. Hoje eu quereria, mas naquela época nem para morte linda eu queria saber. Mas é uma coisa, né, natural, uma coisa natural, né? Sair de um lugar apertado e aos poucos o espírito vai tendo essa coisa tão consolidada que isso deixa de ser totalmente um problema, né? Então, assim, por que é que Altivo trabalhava de domingo a domingo? Porque ele não tinha como ficar em casa se distraindo com a consciência que ele tinha do sofrimento que está por aí. Não dá, chega uma hora que não dá, entendeu? Não dá para você dizer assim, não, mas agora eu vou ficar nesse sofá vendo filme, não quero fazer nada, com a perna para cima. Não dá. Mas assim, não adianta você agora querer trabalhar de domingo a domingo, entendeu? Não. Tem que ir, você vai ampliando a tua sensibilidade, vai ampliando, uma hora ela fica desse jeito. Né? Vê um filmezinho bonzinho que tem no YouTube sobre Madre Teresa, né? Como é que eu vou ficar aqui dentro desse convento, né? Com essa gente toda morrendo aí fora? Eu tenho que ir lá fora, eu sou uma irmã de caridade. Eu tenho que ir fazer a caridade. Não, você não pode. Eu não posso, então eu faço a minha obra e vou. Né? E aí é isso. Chega uma hora que a evolução é tanta que não dá mais para estar nessa brincadeira, né? Que a gente ainda precisa dela. Ainda somos crianças, pessoal. Luzia, o Altivo contou aquela história que ele estava vendo televisão, aí um espírito chegou e disse assim para ele, não vai dormir? O comboio passa 2 horas. Pois é, coitado, né? Eu acho que ele falou que ele se distraiu no filme, o filme estava bom, ele queria ver como é que acabava, coitado, né? Então, assim, o espírito mais evoluído, o homem procurador, não é autoflagelo, é aonde é que tem necessidade de eu atuar, aonde é que eu sou necessária, aonde é que eu posso fazer alguma coisa, né? Vamos? Luzia, tem um momento também, as questões humanas, Altivo deve ter passado, totalmente diferente de nós, né? Eu recebi um zap, né? Ele disse que acordou, tinha chegado tarde da Malé, quando foi dormir, aí ao acordar, mal lembro do olho assim, o espírito ao pé da cama. Já vem esses espíritos, nem mal acordei, já vou, era domingo, né? Aí o espírito falou assim, vamos, eu vim aqui para fazer, assim, para te levar até lá, né? Mas é relato dele mesmo, era da própria voz. Mas a gente pensa que talvez ele não passe por isso, mas não por esse sofrimento, era uma questão humana. Né? Quer dizer, o sofrimento é se perceber cercado de todo esse sofrimento
e sentir esse sofrimento que está à sua volta com uma intensidade muito maior. Sensibilidade. Exatamente, mais sensibilidade. Né? Suprimir a dor e suprimireis com o mesmo gesto o que é mais digno de admiração nesse mundo, que é a coragem de suportá-lo. Né? Então, todas essas pessoas que a gente admira muito, Altivo, Lourdes de Souza, Violina, é pela coragem de suportar a dor. Se você tira, não, agora aqui vai virar playground. Eu vou brincar disso, você vai brincar daquilo. O próprio senso de justiça que há na nossa alma diz que esse troço não faz sentido, né? Então, quando o Jung fala aprender com o sofrimento, é suportando o sofrimento. Não tem outro jeito de aprender o sofrimento sem suportá-lo. Né? E as pessoas vêm querendo que aquele sofrimento seja arrancado da vida dela. Para quê? Para voltar à vida normal. Aí você pergunta, qual é a sua vida normal? As maluquices, cada maluquice que a gente chama de normal. Os 10 leprosos, né? Os 10 leprosos. Sim. Tem até a continuidade dessas histórias, né? Eles contam. Então eles foram comemorar a cura, né? Aí um foi pra taberna, outro foi para as mulheres, outro foi jogar, cada um foi do jeito, né? O outro foi se vingar de quem botou ele pra fora. É isso aí. Então, a gente chama de normal, por exemplo, ir para a região dos lagos, no carnaval. Normal. Aquilo é normal. Normal você ir à praia de vez em quando, muito normal, muito saudável. Agora, pegar aquele engarrafamento, um carro cheio de coisa, chegar lá na pobre cidade pequenininha que não tem mais lugar para botar tanta gente. Né, aquela confusão, aquela sujeira, aquilo é normal, né? Chega lá, todo mundo briga, a dona de casa fica cozinhando sozinho. Isso é normal? Então, suportar não é ficar indiferente. Suportar não é ficar indiferente. Suportar essa dor está na minha vida, ela tem alguma coisa para me ensinar e eu vou me erguer à altura dessa dor. Fazendo o quê? Aprendendo o que ela veio me ensinar. Você quer dar suporte à dor, né? Dar suporte ao aprendizado. Né? Porque se você recusa o sofrimento, você adia o aprendizado. Né? Vamos lá? A partir de um certo momento no texto, Leon Denis começa a fazer uma analogia entre Deus e o arquiteto, o escultor, melhor dizendo. Né? E nós, evidentemente, somos aquele mármore que tem que tomar muita martelada para poder ficar aquela beleza, aquela expressão de beleza. Ele começa com essa frase de Michelangelo: entra em ti mesmo e faz o que faz o escultor com a obra que quer tornar bela. Suprime tudo que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda parte e não para de burilar tua própria estátua. Então, para fazer isso, nós precisamos de muita energia. Acontece que boa parte dessa energia a gente consome para burilar a alma dos outros. Que não ficar quieto para ser burilado, né? Então, a gente casa para mudar a pessoa com quem a gente casou. A gente tem filho para mudar o filho. A gente participa de um grupo para mudar as pessoas do grupo. A gente trabalha num lugar para mudar as pessoas. Isso consome uma energia, por quê? Porque parece aquela tarefa de Sísifo, né? Empurrar aquela pedra morro acima, quando chega lá em cima a pedra escorrega para baixo de novo e você vai e empurra de novo. Então nós precisamos de ter muita energia espiritual para fazer esse trabalho interno. Esse trabalho é conosco, né? Ver o que não serve mais e corta fora, né? Ver o que tem lá oculto, que é de valor e traz para a luz, né? Harmoniza aqui no trabalho contínuo. Não pare, não pare.
Depois dos 60 pode parar. Não para nunca. Para nunca. Assim, daí pra frente é essa poesia do artista, né? Então, se nas horas da prova soubéssemos observar o trabalho interior, a ação misteriosa da dor em nós, nosso eu, na nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. A mão que dirige o cinzel é a de um artista incomparável. Ela não se cansa de agir, até que as arestas do nosso caráter tenham sido aparadas, polidas, suavizadas. Aqui, dessa forma poética, ele está propondo uma prática da gente estar lá no meio da situação, conseguir sair e olhar de fora. É possível fazer isso? Entendeu? Você está lá mergulhado naquela questão, naquela confusão, naquela briga, naquela coisa. Tenta sair e olhar de fora, para você ter uma outra visão do que está acontecendo ali. Né? Agora eu me lembrei de um filme bem interessante, Sociedade dos Poetas Mortos, em que o professor propõe lá para o aluno que ele suba na carteira. Quando ele sobe na carteira, a visão que ele tem da situação é outra, completamente outra, né? Porque ele está olhando de fora e de cima. Então, as famílias, os grupos de convivência, eles têm uma tendência a repetir a mesma representação, a mesma cena, a mesma fala. Quando um começa, você vai lá e fala a sua fala, e você já sabe como é que aquilo vai acabar. Mas mesmo assim não deixa de falar a sua fala, o outro fala a fala dele, e aquilo vai sempre para o mesmo lugar. Então alguém tem que parar de fazer isso. Senão a coisa fica assim, nessa repetição, até que desencadeie uma coisa pior. Porque não pode ficar assim eternamente, né? Então, quando alguém na sua família fala para você assim, vai mudar para o centro? Leva a cama. Aí você responde o quê? Diga. Vai virar padre, mas padre não é você de espírito. Vai virar santo, vai virar padre. Então, assim, se essa provocação... Porque, na verdade, o que a pessoa está dizendo? A pessoa está dizendo que você está incomodando ela com essa escolha que você está fazendo. Ou você está incomodando porque ela queria você do lado dela o tempo todo, ou você está incomodando porque ela queria te controlar, ou você está incomodando porque você está mostrando um caminho melhor que ela ainda não quer seguir. O fato é que você está incomodando ela. Então, quem é que está incomodado? Esse. Agora, quando você fica incomodado também, você fica, sabe o que é, bem? É que hoje tem esse estudo, sabe? Eu tenho que fazer. E sexta-feira, desobsessão, é outra coisa. Quarta-feira e bem, tá lá, entendeu? Vamos dizer que depois dessa explicação toda, o desfecho da peça seja, então faz o que você quiser, vamos, baixa a porta. Final dramático. Né? E você fica lá afetado a ponto, muitas vezes, como aconteceu com muitas pessoas, de não vir mais a casa, de não prosseguir no seu caminho, né? Nós tivemos uma companheira na autocura que ela chegou assim, mal. Aí ela já estava bem melhor, bem legal. Aí um dia ela falou assim para mim, sabe que eu não venho mais, porque o meu filho está reclamando muito, que ele chega em casa e eu não estou lá para pôr a comida dele. Aí, pela idade da criatura, eu já deduzi a idade do pimpolho, né? Assim, que idade ele tem, meu bem? 34.
assim, uma pessoa de 34 anos já tem que ser capaz de trabalhar, ganhar o dinheiro, ir no mercado, fazer a comida, botar um prato e lavar a louça. Mas o Pimpolho não estava gostando, porque a mamãe não estava ali para esquentar e não sabe esquentar, ele vai queimar tudo, né? Para esquentar, para botar no pratinho, para botar a mesinha, para o Pimpolho, né? Então, ele fez lá a cena dele e ela embarcou, né? Então a gente precisa, olha de fora, olha para isso de fora. É fácil a gente ver isso quando a gente olha para o problema que a amiga está vivendo e vê com uma clareza aquilo. Caramba, por que ela não faz diferente? Caramba, por que ela... Mas não é que você esteja desqualificando o problema dela. É porque de fora você está vendo o problema do seu real tamanho. E não daquele tamanho que é amplificado pelos seus medos, pelas suas limitações. Então a dor daquela está na vida daquela pessoa para ela fazer contato com o seu valor, para ela vencer o próprio medo, para ela crescer e ser mais feliz, né? Então a gente precisa ver essas situações repetitivas, essas conversas repetitivas, esses funcionamentos repetitivos que a gente está cercado, metido, misturado, que a gente não quer mais participar. Tenta ver de fora, tenta sair da caixinha e olhar de fora que você vai ver com outros olhos. Só um pouquinho. No domingo passado, na reunião de Tereza, teve um rapaz, assim, o meu conhecimento dele foi só assim, né, que é como espírita, né? Mas aí na hora que ele falou sobre inteligência, ele deu um exemplo que eu achei muito bom, né? Então, da vida profissional, né? Então, com certeza, ele é também desses executivos que vivem naquela pulverização, e ele fala assim, duas escolhas. Ou você embarca na cena, ou você respira. Isso que vocês estão parados. Se você respira profundamente, é essa questão do Leonardo sair. E ele fala assim, e é muito interessante que daqui a pouco as pessoas param para esperar o que vai vir dali, né? E mesmo que venham situações adversas, mas você está fora. Você conseguiu dar uma distraída sem se contaminar com aquilo. Eu achei muito interessante, porque respira. Vivência, né? Respira. Então vamos lá, como foi que ele aprendeu esse mecanismo? Respira. Pela dor. Pela dor, pela dor. Pela dor, né? Então, a gente vai sendo envolvido de roldão nas questões coletivas, nas questões do outro, aquilo vai aumentando o nosso sofrimento, até que a gente desenvolve alguma possibilidade, alguma prática para não participar mais daquilo, né? Que seja... respirar. Né? Vamos lá? Serve olhar para jugular também. Serve olhar para jugular? É porque a pessoa deve ficar com medo, né? Para olhar para minha jugular, eu vou fazer o quê? De volta, se falei, nem se enxergar se eu olhar, porque a pessoa pode estar um pouco. O artista voltará a atuar enquanto for necessário. E sob os repetidos golpes do martelo, a arrogância, a supervalorização da personalidade vão ter de ser extirpadas de um indivíduo. A moleza, a apatia, a indiferença vão ter que desaparecer de outro. A dureza, a cólera, o furor de um terceiro. Então não adianta ser teimoso com o artista divino, porque ele vai martelar naquilo até aquilo cair. Né? Então aí ele deu 3 grupos de situações espirituais que chamam martelada, pede martelada, né? A arrogância, a supervalorização da personalidade, né? Quanta gente sai do centro espírita batendo na porta porque minha opinião não foi ouvida, porque minha ideia não foi acatada, porque eu quis falar, não deixaram, não volto mais aqui. Pum! Né? Isso é o quê? Isso é a supervalorização da personalidade. A gente pode até ainda sentir a manifestação desse hábito de personalismo, né? Mas se a gente já sofreu bastante, não, peraí, respira. Espera, né? Procura outro caminho, né? A moleza, a apatia, a indiferença,
né? Que é a postura de muitos também, né? Assim como tá bom, né? Já fiz até aqui, já trabalhei muito, já me doei muito, mas tá bom, né? Pode esperar a martelada. A dureza, a cólera, o furor, né? A gente observa, né? É sempre mais fácil observar no outro, né? Mas não é porque a gente está observando no outro que a gente está se julgando superior. A gente observa no outro para nosso aprendizado, né? Então, quando a gente vê uma pessoa dizer assim, não adianta, eu não perdoo. Não estou dizendo que eu perdoo tudo para sempre, seja lá o que for. Mas eu estou vendo como aquela pessoa está chamando o sofrimento. O quanto de sofrimento ela está atraindo para si com essa fala e com essa postura. Não adianta, eu não perdoo. Não adianta o quê? Você sabe o que você está dizendo que não adianta? Não adianta a vontade de Deus ser que nós amemos os inimigos? Não adianta? Então fica aí para tu ver. Martelado, né? Artista incansável, né? Então, a dor é apenas um meio utilizado pela potência infinita para atrair-nos a ela e, ao mesmo tempo, fazermos ascender mais rapidamente a felicidade espiritual, a única durável. Vamos lá. Felicidade, bem-aventurança, não anestesia. Tá? Portanto, é mesmo por amor a nós que Deus nos envia o sofrimento. Da pedagogia divina, né? Deus podia ter criado tudo perfeito? Podia. Mas a criação seria estática. Não haveria movimento, né? Então, até onde a gente pode compreender a escolha divina, que é a mesma nossa, porque somos centelhas, é que o progresso tenha merecimento, é que o progresso seja conquista. E se eu sou ignorante, isso quer dizer que eu vou acertar todas? Não, isso quer dizer que eu vou errar. Então eu já não sabia que eu ia errar? Já sabia. E ele vai deixar errar sem mim? Vai. Mas ele vai te punir. Hã? Mas ele vai te punir. Ele vai te punir? Ele castiga. Se ela obrigação com a mãe, então castiga mais. É uma ideiazinha que a gente gosta dela, né? Não quer abrir mão, né? Engraçado que nesse capítulo Leon Denis comenta sobre os ataques que Kardec sofreu por essas ideias de punição, de castigo, né? E ele fala do contexto, né? Não se pode pegar uma frase, dessa frase construir um pensamento em cima de todas as outras ideias que a doutrina espírita traz para nós sobre o sofrimento, né? Então, assim, os nossos erros conduzem ao sofrimento, mas é Deus punindo? Não. É consequência natural, né? E hoje a ciência tem aí umas ideias que estão em evolução, que mostram essa ligação entre tudo, né? Campos morfogenéticos, consciência holográfica, né? Então, é como se nós fôssemos todos células de um único pensamento. Então, é tudo consequência natural. Esse Deus punitivo, né? Esse Deus que castiga, a gente tem tanta afinidade com ele que mesmo estando numa doutrina que não o apresenta dessa forma, a gente não quer abrir mão. Principalmente para que aqueles que nos magoam sejam castigados, né? Essa é a parte que a gente mais gosta. Trabalhe incessantemente para suavizar, purificar e embelezar nossas almas, porque elas só podem ser verdadeiras e completamente felizes na medida das suas perfeições. Então, porque a dor, Leon Denis fala que perguntavam isso para ele, né, com frequência, mas por que a dor?
para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vitral, martelar o ferro. Para que se faz isso? Com o propósito de construir e adornar o templo magnífico, pleno de reflexos, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde todas as artes se combinam para exprimir o divino, preparar a apoteose do pensamento consciente, celebrar a liberação do espírito. Então, quando você vai numa construção, né, em que existe muita beleza arquitetônica, muitos detalhes, muitas formas de arte se expressando ali, como numa catedral, por exemplo, né, você vai ver que ali passou fogo, passou martelo, passou serrote, passou tudo, né, para poder tirar o que é bruto, tirar o que é sujo, tirar o que é grosseiro, para criar a forma de beleza, né? Não sei se é aí sim, o que a gente faz quando está em sofrimento? Sente choque. Por uma forma de sair rapidinho daqui. Leon tem uma expressão que eu gosto muito também, mas é falando da vontade, né? A gente morre de fome na mesa do banquete. Né? Então, os seres invisíveis, né, aqueles que são mais evoluídos, mais amorosos, mais capazes, mais inteligentes, aqueles que são os nossos guias, nossos mentores da casa, eles nos envolvem com o pensamento deles o tempo todo. Então, por que é que eu fico tão agoniado, tão inseguro, tão acabrunhado? Porque não abro a sintonia. Então, essa abertura de sintonia é exercício. Sempre nos orienta a fazer a prece, sempre nos orienta a fazer o culto no lar, mas quando o negócio não está doendo muito, a gente faz mecanicamente. E quando está doendo muito, a gente faz com a cobrança de que aquilo se resolva, que aquilo passe, que aquilo acabe, né? Então a gente precisa fazer um exercício mais consistente com todo o esforço da espiritualidade nessa casa, todo o investimento da espiritualidade nessa casa, no nosso crescimento, do nosso conhecimento. Então, vamos a treinar, né? Quem já treina, continua treinando, quem não treina, começa a treinar. Sabe? Abre o canal. Se tem uma questão bastante complicada na sua vida, pode ser o ponto de partida, né? Olha, a questão é essa. O que eu penso, o que eu faço, qual é a inspiração, né? E como, às vezes, o aparelho está meio entupido, né? A gente precisa treinar, porque também vemos isso ser feito por esses instrutores da humanidade que tinham lá o seu momento de recolhimento, o seu momento de afastamento, o seu momento de ficar sozinhos, né? Para poder fazer contato com essa espiritualidade maior, que está lá no salão, né? Os espíritos superiores, eles estão em cima, embaixo, do lado, atrás, na frente, dentro ou fora? Vocês estão, não. Nosso cérebro fica maluquinho, né? Porque ele interpreta a realidade tridimensional. Ele não sabe interpretar a realidade multidimensional. Mas a realidade é multidimensional, né? Então, eles estão aqui e no salão. E aonde mais houverem mentes sintonizadas com Jesus, né? E aí eu posso sair daqui com alguma informação que foi falado, posso sair daqui com alguma informação que foi lida, ou posso sair daqui com uma informação única que pode mudar a minha vida. Porque quem tem essa informação está aqui para dar. Depende de você abrir.
captar. Né? Sabeis que em toda parte, em nossa estrada, seres invisíveis, poderosos e bons caminham ao nosso lado. Ou em cima, ou atrás, na frente. Nas passagens difíceis, seus fluidos caritativos sustentam a nossa marcha hesitante. Abri-lhes vossas almas, ponde vossos pensamentos em consonância com o deles, e logo sentireis o júbilo de sua presença. Uma atmosfera de paz e de bênção envolver-vos-á, suaves consolações alcançar-vos-ão. E quanto tempo dura? Tempo da sintonia. Às vezes é fugaz, né? Mas tempo e espaço é tudo extremamente relativo, né? Pode ser um momento que equivala a uma eternidade. Né? Estou entendendo, Luzia, às vezes até sendo fugaz, mas a lembrança, a rememoração daquele momento é alguma coisa... Equivale a uma eternidade. Né? Então, assim, não tem ninguém que esteja impedido, incapacitado de praticar isso. Mas boa parte não pratica. E boa parte pratica quando está doendo. Então, por enquanto, ainda não dá para dispensar a dor. Ele dá um testemunho pessoal, né? Cada vez que o anjo da dor tocou-me com sua asa, senti que se agitavam em mim potências desconhecidas. Ouvi vozes interiores a cantar o cântico eterno da vida e da luz. E agora, depois de ter participado de todas as dores dos meus companheiros de caminhada, olha o grau de sensibilidade, né? Bendigo o sofrimento, ele modelou meu ser, possibilitou um julgamento mais seguro, um sentimento mais preciso das altas verdades eternas. Minha vida foi, mais uma vez, sacudida pela infelicidade, como o carvalho pela tempestade. Mas não houve prova alguma que não me tivesse ensinado a conhecer-me um pouco mais, a ser mais senhor de mim. Aí, quem quiser conhecer a vida de Leon Denis, a gente fez um trabalhinho, né? Aí a pedido do Altivo, porque Leon Denis ainda é muito desconhecido na própria casa, né? Então, os cenas são passagens, né? O grande biógrafo é o Gaston Lúcia, a casa também publicou o Apóstolo, mas aqui são passagens, né, que dá para você ter uma visão geral, né? Depois você compra o livro, lê, você esquece ele em algum lugar, tá? É engraçado quando a gente quer esquecer, as pessoas não deixam. A senhora esqueceu o seu livro. Você tira dali e esquece em outro lugar, né? Porque vamos estar contribuindo, né? Acabamos aí? Acabou, né? Não tem mais. Não, acabou. Ok?